ser, Senhor, consolados, edificados, meu Deus, na Tua Palavra. Fale conosco, nós nos colocamos na condição de servo. Fala, porque o Teu servo ouve. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, sem mais demora. Aleluia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão João. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 1. João, capítulo 1. E quando os irmãos encontram, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Louva a Deus pela vida do meu pastor Antônio, que Deus abençoe poderosamente, e muito obrigado pela confiabilidade que a mim foi dada. Louva a Deus pela vida do meu amigo, pastor Pereira, que Deus abençoe poderosamente. Não consigo ver esse homem triste, né? Olha para ele, já está sorrindo. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela vida também da minha esposa, que está ali, que sempre me faz acompanhar. Meu filho Uriel, que os irmãos já sabem, que me conhece, autista, né? E ele pula, ele grita, adora a Deus da maneira que ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Até no tempo desse curso vocês vão ver o Uriel aí dando pulo aí, gritando. Aleluia, a maneira dele de expressar, aleluia, a presença de Deus. E se eu fosse você, expressava a presença de Deus também nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e sabemos nós que aqui o culto, quando eu cheguei, eu escutei o pastor Fraziano aqui, que é culto de cura e de libertação. Então eu gosto de entrar na temática, aleluia, do trabalho. Amém, meus irmãos? Vamos, aleluia, fazer a leitura da bendita e bélica palavra do Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão João. O epígrafo do texto diz o verbo encarnado. Versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Versículo 5, para encerrar. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra ela. Louvado seja Deus. Quem pode se assentar glorificando o nome do Senhor nesta noite? Aleluia, meus irmãos. Como eu disse aqui, eu gosto de respeitar a temática do trabalho. Sabemos nós que é um culto de cura e de libertação. Aleluia. E nós temos em nós culto de cura e de libertação. Não existe personagem maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, neste culto de cura e libertação, eu não quero pregar aqui sobre Paulo, porque o sangue de Paulo não curou ninguém. Eu não quero pregar aqui sobre Marcos, sobre Mateus, sobre João, não, porque João, Marcos e Mateus também não carregou a cruz até o Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E nesta noite, meus irmãos, eu começo a olhar neste culto de cura e de libertação. Sabemos nós, meus irmãos, que a maior cura, a maior libertação, aleluia, não foi as libertações e as curas narradas nos 4 evangelhos de Cristo, não. A maior libertação foi do nosso Jesus, no momento que ele levou 39 chicotadas, nos libertando dessas chicotadas. Foi no momento que o nosso Senhor Jesus colocou em sua cabeça a coroa de espinho, nos libertando também desse sofrimento. Foi no momento que o nosso Jesus foi pregado na cruz, aleluia, nos libertando desse sofrimento de ser pregado na cruz, porque sabemos nós que aquela cruz não pertencia a ele, pertencia a eu e você. Então nesta noite eu quero que você adore o nome do Senhor, glorifique a ele pela libertação que ele te libertou do sofrimento de cruz. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui aonde nós lemos, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele era o verbo estava com Deus, mas o verbo se manifestou em carne e habitou no meio de nós. Sabemos nós que esse verbo é resposta de oração. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver profetas, profeta Abacuque principalmente, orando para que Deus entre com providência na terra sobre o seu povo, porque o povo estava passando por grande calamidade, o povo estava passando por grande desespero, porque
porque a Bíblia vai dizer que no período interbíblico, pastores, Deus deu um silêncio para a terra, o silêncio de Deus na face da terra por 400 anos. Deus não respondia o povo na terra. Eu quero que você preste atenção comigo nesta noite e comece a perceber o silêncio de Deus sobre o seu povo. Imagine você, meu irmão, congregando 400 anos, entrando e saindo dentro da igreja, entrando enfermo e saindo enfermo, pessoas que entraram aleijadas, pessoas surdas, pessoas mudas, entrando dentro da igreja, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, e voltavam da mesma forma para casa, porque estavam vivendo o silêncio de Deus. Deus não estava mais respondendo a oração do povo na face da terra. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que um certo dia Deus, olhando para o povo na terra, Ele vai chamar o seu filho, e a Bíblia vai dizer que o filho se apresenta diante do Pai e vai dizer: Senhor, se for preciso, envia eu na face da terra, que se necessário eu jejuarei 40 dias, 40 noites, para dar libertação para este povo. Se for necessário, eu rejeitarei o pão para poder libertar o povo das mãos das trevas, para poder dar vida para o meu povo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que então vem Jesus na face da terra. Não quero entrar em detalhes, quero aqui resumir nesta noite para os irmãos. A Bíblia vai dizer que então Jesus vem à face da terra. Todos conhecem a história. Vem pelo ventre da Maria, já sendo um milagre, meus irmãos. Uma mulher virgem engravidar é um milagre na face da terra. A Bíblia vai dizer que então Jesus nasce. Jesus agora, ele vai crescer com 12 anos de idade. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se apresenta na sinagoga. A história vai dizer, meus irmãos, que ele entra na sinagoga com 12 anos de idade, porque ele tinha descendência de judeu, e ele tinha que se apresentar na sinagoga. Ele tinha que frasear os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai entrar agora dentro daquele tempo. Parece que eu vejo pastores, igreja do Senhor, um menino de 12 anos de idade, como se estivesse entrando na Casa Branca, lá onde tem os senadores, lá onde tem os governadores, até mesmo o presidente. Mas o que me chama a atenção, que Jesus, ele não senta na cadeira da ponta, não. Ele não senta na cadeira da direita, ou então no meio do povo, não. A história vai dizer que Jesus, ele senta na principal cadeira da sinagoga. A Bíblia vai dizer que então agora esse Jesus, aleluia, ele vai pegar a Bíblia e vai dar um chá de ensinamento para o povo naquele lugar. Quando acaba aquele ensinamento, a Bíblia vai dizer que ele sai daquele lugar e ele vai desaparecer. O povo vai procurar, vai falar: cadê o menino? Que grande sabedoria que tem esse menino. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai desaparecer. A história vai dizer que por 18 anos Jesus desaparece da face das histórias bíblicas. Por 18 anos Jesus não aparece mais no cenário bíblico. A Bíblia vai dizer que 18 anos ele vai para a carpintaria aprender, aleluia, com seu pai José, porque pai José era carpinteiro. Jesus agora vai aprender a trabalhar com madeira. E eu quero que você entenda, meu irmão, que quando Jesus, aleluia, ele foi passar para a morte de cruz, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele aprendeu na vida terrena a trabalhar com madeira. Eu quero que você entenda, meu irmão, se chegasse madeira, pastor Pereira, torta, na mão de Jesus ele dava um jeito. Se chegasse madeira com espinhos, na mão de Jesus ele arrancava os espinhos e dava um jeito. Então eu quero que você entenda, meu irmão, não importa a maneira, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus te chamou da onde ele te tirou. Mas pastor, eu tinha a vida torta, pastor, a minha vida era cheia de espírito. Mas Jesus está dizendo para vocês aqui nesta noite, aleluia, que ele é especialista de madeira. Eu quero que você entenda, meu irmão, que talvez um dia até se levantar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu filho, e talvez disseram: o pau que nasce todo, pastor, nunca se direita. Mas Jesus, o carpinteiro, ele entra com providência na história e ele dá jeito na madeira. Eu sou Deus aqui. A Bíblia vai dizer que então Jesus agora, 30 anos aparece, todos conhecem. Jesus agora vai para o Rio Jordão, vai ser batizado, todos sabem a história. A Bíblia vai dizer que então Jesus agora, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2, todos conhecem a história, onde Jesus é convidado para um casamento. A Bíblia vai dizer que Jesus
está no meio do casamento, porque pelos estudiosos vai dizer que os casamentos naquela época teria que durar no mínimo 7 dias, o vinho e também a comida. Mas a Bíblia vai dizer que, a Bíblia não, a história vai dizer que no terceiro dia vai acabar ali o pão, vai acabar o vinho, melhor dizendo. E a história vai dizer que acabando-se o vinho, Maria agora vem até Jesus, vai dizer: Jesus, o vinho acabou. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus naquele momento, até então ele não tinha operado nenhum milagre. Jesus naquele momento, até então ele não tinha curado ninguém. Jesus naquele momento, ele não tinha ainda libertado ninguém. Mas Maria foi até Jesus, sabe por quê? Maria sabia o que ela gerou, Maria sabia o que ela carregou dentro dela. Então eu quero dizer algo de Deus para a tua vida nesta noite, meu filho. Aquele que conhece a Jesus, ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele pode entrar com providência na tua vida, ele pode fazer um milagre na tua vida a qualquer momento. Maria sabia que a qualquer momento Jesus poderia multiplicar o vinho, transformar o vinho ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer que então, agora Jesus, aleluia, ele chama os garçons da festa, chamando os garçons, ele vai dizer: pega aquelas talhas e agora encha de água até em cima, até no nível em cima, e vai servir para o povo. Sabe por quê? Porque o mestre Sala, o juiz de casamento daquela época, o juiz de paz, ele fazia parte das festas. Toda a festa ele estava lá, o juiz estava lá. Na vez do casamento ia durar o vinho 7 dias, ou se seria um casamento reprovado, ou se seria um casamento abençoado. E naquele momento ele chama os garçons. Imagino eu que o noivo já está com medo, a noiva já está com medo, falou: e agora? Meu casamento foi reprovado, e agora acabou-se o vinho, vai acabar com tudo, vai ser uma vergonha, meu casamento vai ser reprovado pelo mestre Sala. Eu quero que você entenda, meu irmão, o inimigo tem entrado na vida das famílias, tentando destruir os casamentos, tentando tirar o vinho. O vinho significa alegria, tentando tirar a alegria dos casamentos, da vida conjugal, tentando destruir as famílias. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, aquele que coloca Jesus no casamento, aquele que coloca Jesus na festa, pode ficar tranquilo que a alegria não acaba. A alegria não acaba, não acaba, não acaba. Então agora Jesus, aleluia, ele pega os garçons, que eu disse: gente, leve até o mestre Sala, vai levar para o mestre Sala. Parece que eu vejo a igreja do Senhor, ali os garçons tremendo de medo. Nós vamos servir água para o povo, nós vamos servir água para os convidados, pastor Pereira. Mas ele obedece a voz de Jesus, eles obedecem a voz do mestre, aleluia. Eu quero que você entenda, meu irmão, você está aqui, não é porque o pastor é gente boa, eu sei que é, não. Você está aqui, é porque, aleluia, você sabe que Jesus está aqui, e você obedece a voz dele, assim como os garçons obedeceu, aleluia, a voz do mestre. Eu quero que você entenda, você que trouxe água aqui nessa noite, vai voltar para sua casa com a água transformada em vinho. A Bíblia vai dizer que então agora vai levar para o mestre Sala. Quando chega perto do mestre Sala, parece que eu vejo o cenário nessa noite. Eles que vão colocar agora água no copo do mestre Sala. Pastor, olha que audácia, olha a atitude dos garçons, mas obedecendo o mestre. Vai colocar água agora no copo do mestre Sala. Quando pega a jarra dentro daquele pote, agora vai derramar a água sobre o copo do mestre Sala. Quando vai derramar, eu quero que você entenda, meu irmão, que a água não foi transformada em vinho dentro do pote, não. A água foi transformada em vinho na última hora, na hora que foi colocada dentro do copo do mestre Sala. Eu estou pregando aqui para crentes que têm buscado, que têm orado, têm pedido para Deus, e parece que Deus não te respondeu, mas Deus está dizendo: vai ser na última hora, meu filho, que eu vou fazer um milagre na tua vida. Não vai ficar envergonhado, a tua família não vai ser envergonhada, o teu casamento não vai ser envergonhado, porque eu estou operando um milagre já na tua vida. Eu começo a profetizar aqui nesta noite, pastor, pela unção profética que o Espírito dá direito. Eu começo a profetizar na tua vida, meu filho, que o teu casamento nunca foi vergonha. O teu casamento está nas mãos
Bíblia vai dizer que Jesus está passando pela cidade, e quando ele está passando pela cidade, tinha um homem por nome de Nicodemos. Nicodemos era o príncipe da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele era o maioral que tinha na sinagoga. Ele sentava na principal cadeira, aleluia, porque ele tinha poder dentro da sinagoga. A Bíblia vai dizer que ele ouve falar em Jesus. Ele começa a perceber as histórias chegando até ele. Ele disse: tem um homem aí que ele transformou a água em vinho. Tem um homem aí que dá um ensinamento tremendo. Ele quer conhecer esse homem. Ele quer saber quem que é esse homem. Ele vai ao encontro de Jesus, mas pela sua atitude, aleluia, ele não quer conhecer Jesus no meio do dia. Ele não quer conhecer Jesus de manhã cedo, não. Ele quer conhecer Jesus na hora mais turva da noite. Aproximadamente meia-noite, ele marca um encontro com Jesus. A Bíblia vai dizer que então agora ele vai ao encontro, mas para chegar no encontro até Jesus, ele teve que tirar o pastor anel de teologia. Para ter um encontro até Jesus, ele teve que tirar o sapato brilhante da sinagoga. Para ter um encontro com Jesus, ele teve que tirar a roupa, aleluia, da sinagoga. Ele teve que colocar roupa e veste humilde para ter um encontro com o mestre. E quando ele chega perto do mestre, ele vai dizer: mas como pode uma grande sabedoria dessa? Jesus olhar para ele e vai dizer: meu filho, é necessário que nasça de novo. Ele disse: como assim? Como eu posso nascer de novo? Como posso, eu já adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse: não é desse nascimento que eu estou falando, não, meu filho. Imagina o sorriso no rosto de Jesus, dizendo: não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que você tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda, meu irmão. Eu quero que você entenda que o novo nascimento é notório. Como assim, pastor? Onde está o novo nascimento? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito, a mansidão, a longanimidade, é os frutos do Espírito, meu filho, que traz um novo nascimento para a nossa vida. Existem pessoas que estão há 1000 anos na igreja, mas nunca nasceu do novo nascimento. Existem crentes dentro da igreja, pastor, que nunca nasceu de novo, aleluia. Mas eu estou pregando para crentes aqui que já observou e já experimentou do novo nascimento. Sabe por quê? Se não tivesse experimentado nesse tempo de crise que nós estamos passando, nesse tempo de escassez que nós estamos, nesse tempo de perseguição que nós estamos, não era para você estar aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor, aleluia. Mas você nasceu de novo e é por isso que você está aqui. Vamos falar, já vou encerrar. Eu vou até onde der nesta noite, aleluia. A Bíblia vai dizer que então Jesus agora, ele ensina Nicodemos. Nicodemos vai virar o quê? Um seguidor de Jesus. Largou tudo para trás, largou a sabedoria da terra e falou: o quê? Eu vou seguir Jesus. Sabe por quê? Sabedoria terrena não salva ninguém. Sabedoria terrena não liberta ninguém, aleluia. Mas sim o poder do Espírito de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que então agora ele sai dali e parte para o capítulo 4. Meu Deus do céu, é o capítulo mais lindo que eu acho. No livro de João, capítulo 4, Jesus chega lá na beira de um poço. A Bíblia vai dizer que Jesus está com sede, pastores. Ele senta ali na beira daquele poço agora e pede para os seus discípulos ir comprar alguma coisa na cidade. A Bíblia vai dizer que quando ele está sentado, aleluia, aparece uma mulher por volta de meio-dia. Essa mulher vem pegar água, uma mulher samaritana. Mas a Bíblia vai dizer que os judeus não conversavam com o samaritano. Judeus era brigado, pastor. Judeus era brigado com o samaritano. A igreja não tinha amizade. Se visse já xingado, se visse já tocado, era perigoso até apedrejar, porque não tinha amizade com os samaritanos, os judeus. Mas a Bíblia vai dizer que então, aleluia, Jesus está lá. E quando a mulher chega para pegar água no tanque, a Bíblia vai dizer que ele fala: mulher, me dá água para beber. A mulher olha para ele e diz: ei, rapaz, você não está vendo que você é judeu e eu sou samaritana? Nós não temos amizade, por que você está conversando comigo? Ou seja, eu não quero conversa com você. Não fala comigo, não olha para mim, eu não quero nem saber de você, aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus fala: mulher, se tu soubesse quem te pede águas, aleluia, tu me daria água
dar um tapa na cara do diabo e dizer: na minha vida você não entra, na minha família você não entra. Hoje é noite você se libertar daquilo que está preso aí dentro do teu coração. Hoje é noite você se libertar daquilo que está preso dentro da sua mente. Não deixe o diabo te colocar como pessoa psicossomática, não, mas abre a mente para Jesus e deixa Jesus trabalhar na tua vida. Olha para ele, aquele que diz que tem raiva de você, dá um abraço nele e diz: Jesus te ama, eu também te amo. Olha para aquele que falou mal de você e diz para ele: Jesus te ama, meu filho. Dá um abraço nele, estenda a mão para ele. Sabe o que é isso? É você quebrando o protocolo, é você dizendo: não, o diabo não pode transformar a minha mente, estou sendo libertado pelo poder de Deus. Capítulo 5. A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai caminhar. Jesus caminhava a pé. Jesus não tinha carro, não tinha moto. Jesus caminhava a pé, pastor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não mede distância para entregar uma bênção para você. Jesus, ele não mede tamanho, largura, nem profundidade, nem altura, para poder te abençoar. Aleluia. Capítulo 5. Jesus agora, ele vai ser convidado para uma nova festa. Ele era judeu, ele tinha que ir, mas Jesus estava tudo no controle dele. Ele sabia tudo o que ele fazia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 5 ele está na festa. E quando ele está na festa, a Bíblia vai dizer que ele naquela festa, aleluia, quando dá um certo horário, ele vai sair da festa e ele vai descer até um lugar onde chamava Porta das Ovelhas. A Bíblia vai dizer que tinha ali um tanque muito grande, cheio de águas. Em hebraico era chamado de tanque de Betesda. Vocês vão ver na Bíblia. A Bíblia vai dizer que então naquele tanque, de certo em tempo, descia um anjo do céu, agitava as águas com a sua asa. E quando as águas eram agitadas, aleluia, o primeiro que entrasse dentro daquele tanque era curado de qualquer tipo de enfermidade. Mas observe-se, irmãos, que ali naquele lugar, a Bíblia vai dizer que tinha 5 alpendres, ou seja, 5 cômodos, cada cômodo com pessoas com deficiência, pessoas mudas, pessoas surdas, pessoas paralíticas, cheio de gente ali naquele lugar. Gente da cidade circunvizinha ouvia falar desse tanque e ia para lá, mas o anjo descia de tempo em tempo ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus então chega naquele lugar. O que chama a atenção do mestre não era o mudo, não era o surdo, era um homem que estava deitado lá há 38 anos, deitado sobre uma cama. Um homem coxo, um homem aleijado, estava ali. Não sei a idade dele, pastor. Se os pastores sabem, me perdoa, mas eu não sei a idade daquele homem. Mas a Bíblia fala que 38 anos ele estava ali deitado na beira do tanque. Chamou a atenção do mestre naquele momento. Quando chama a atenção dele, ele chega até aquele homem, e aquele homem está ali, imagina, entristecido, porque era impossível ele entrar no tanque, aleijado. Hora que os anjos ditavam lá, o que estava na frente do lado, pessoas que não eram aleijadas, ou surdas, ou talvez mudas, viram o tanque agitado, entrava e era curado. Mas aquele homem estava lá 38 anos. Jesus olha para ele e vai dizer: ei, rapaz, tu quer ser curado? Ele vai dizer: não tem ninguém que me coloca no tanque, não tem ninguém que me leva lá na hora que o tanque é agitado. Olha o que ele diz para o mestre: não tem ninguém, não existe ninguém. Aquele homem estava vivendo de promessas. Pessoas passavam ali, imagina que ele falou: quando o tanque se agitar, você me joga lá, pode ficar tranquilo que eu venho aqui e jogo você. Ou quando o tanque for agitado, você me carrega lá, fica tranquilo, quando for agitado, eu levo você. Não, meus irmãos, estava vivendo de promessas, cada um procurando o seu bem-estar, cada um procurando a sua memória, e não olhar para aquele homem, não olhar o que ele estava precisando, não olhava a necessidade dele. Imagine, meu irmão, se uma pessoa surda desse a oportunidade para aquele homem, seria 2 pessoas andando, mas não, preferiu o seu próprio milagre. Jesus olha para ele de novo e diz para ele: ei, você quer ser curado? Ele vai falar: eu quero. Não vou
você pede, ele diz que não. Não posso, não dá, não tem, sabendo que tem. Mas eu estou aqui nesta noite dizendo para você que o céu está aberto sobre a sua vida na noite de hoje, para você pedir daquele que pode resolver os seus problemas, aquele que pode resolver, aleluia, a tua vida nesta noite, aleluia. Hoje é a oportunidade. E ele pega aquele homem e fala: eu quero. Levanta, pega a tua cama e anda. Ou seja, põe debaixo do braço, nas costas e anda. Se fosse eu, pastor, eu meti um pé naquela cama. Me segurou 38 anos. O que eu quero com coisa que estava me prendendo? Eu ia chutar ela, sai pra lá. Você me prendeu 38 anos, não quero nem saber de você. Não quero nem lembrar de você. Mas Jesus falou assim: não, pega a tua cama e anda, porque a tua cama é a tua história. É a tua história que te justifica. É a tua história que justifica a sua vida diante de Deus. Porque as pessoas podiam olhar para aquele paralítico sem cama, e eles não iam nem ligar, ia ser mais um homem. Mas quando olhou a cama nas costas dele, disse assim: opa, peraí, você não é aquele paralítico? Eu sou, porque eu estou vendo que você está com a cama nas costas. É Deus dizendo para a gente aqui nesta noite: guarda a tua história, porque Deus não levanta desocupado, Deus não levanta quem caiu de paraquedas, Deus não levanta pessoas por acaso, não. Deus não levanta porque é bonito, Deus não levanta porque tem poder aquisitivo, não. Deus levanta você, Ele te chamou por causa da tua história. Quem tem história é levantado por Deus, aleluia. Quem tem história tem chamado. Se eu perguntar para os irmãos que estão na minha retaguarda, pastores mais velhos que eu, e eu perguntar para eles por que eles estão sentados nessa cadeira, não foi por causa de poder aquisitivo, não, foi porque eles têm uma história. Quem tem história é honrado por Deus, aleluia. Aquele paralítico tinha a história carregando em sua vida. E o que me chama a atenção, eu já quero liberar para a igreja e já encerrar. O que me chama a atenção, que quando aquele paralítico estava com a cama nas costas, os perguntaram para ele, os fariseus: aonde você vai com essa cama nas costas? Olha a audácia deles. Eles não poderiam dizer: ô, você não era um paralítico? Rapaz, o que aconteceu? Você está andando? Mas olha o que foram olhar. Foram querer atacar, foram querer apontar, dizer que você está trabalhando no sábado. Larga essa cama no sábado, está trabalhando no sábado, você vai ser preso, rapaz, pela lei. Você está trabalhando no sábado. Não podia ver o que Deus fez na vida dele. 38 anos aleijado. Quando ele tem a oportunidade de andar, pessoas se levantam contra ele para acusar o que ele está fazendo. Nesta noite eu quero dizer para você, com a autoridade do céu, o diabo vai ter que parar de te acusar. Ele vai ter que reconhecer a história, a transformação que Deus fez na tua vida. E digo mais: aquele dia tinha data, aquele dia era sábado. Então eu quero terminar minhas palavras dizendo para a igreja do Senhor que Deus, Ele tem a hora e uma data marcada para o teu milagre.